Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e nesta aula a gente vai aprender a fazer um flyer digital. A gente vai usar técnicas como composição gráfica, profundidade, iluminação, tratamento de cor e basicamente a gente vai utilizar 100% do nosso Photoshop para fazer essa criação. Então bora para a aula, tamo junto, é nóis! Fala pessoal, vamos dar início à nossa aula e vamos criar aqui o nosso flyer digital. Eu escolhi aqui como artista Taeme Thiago. Então eu vou começar já criando pelo BG, ok? Vou criar o BG para dar uma base na nossa arte. Então eu vou ampliar bem aqui, vou dar até uma rotacionada. Que essa aqui vai ser a parte base da nossa arte, ok? Feito isso, eu vou aplicar um mapa de degradê. Vou clicar nessa cor. Nessa eu vou colocar um azul bem escuro. E aqui onde está preto, eu vou pôr coloquei um tom mais arrosado, vou dar um OK. OK novamente. E eu tenho o meu background. Para a gente já distribuir bem e deixar organizado, eu já vou clicar no meu degradê e na minha foto de fundo e vou nomear como BG. Ok? Agora eu vou criar as nossas informações. Eu vou criar a base primeiro da arte, pra gente depois vir com o artista, que o artista, bem dizer, é o logo dessa cena, ok? Então vamos imaginar que eles são contratados aqui da Som Livre. Vou deixar branco. E vou deixar essas informações abaixo da nossa segunda linha guia, ok? Vou pôr aqui os nossos na casa que eles vão tocar. Branco também, Ctrl T. Depois eu vejo se essa distribuição vai ficar melhor. Primeiro eu vou jogar todas as informações na cena, ok? Vou jogar aqui um patrocinador. Lembrando que eu estou colocando todas essas informações para a gente ter noção da base da nossa arte, ok? Para a gente conseguir ter base e visualizar melhor o nosso desenvolvimento. Deixa eu selecionar aqui minha ferramenta de varinha mágica, clicar com o botão direito em cima da camada e vou rasterizar. Por que eu fiz isso? Porque eu vou tirar esse branco, vou deixar vazado. Então vou selecionar o que é branco. Ok. E agora eu vou clicar duas vezes na camada, sobreposição de cor e vou deixar branco, ok? Então vou diminuir os meus logos, vou dar um Ctrl 0 para ajustar a arte no tamanho da tela. E agora eu vou diagramar. Eu vou deixar a minha casa do lado esquerdo, os meus patrocinadores ao meio. Ok, eu vou selecionar aqui todo mundo. Vou dar um Ctrl G e vou colocar aqui rodapé. Ok? Eu vou selecionar novamente dentro da pasta todo mundo e eu vou alinhar esses objetos. Então vou deixar essa camada aqui com a cor vermelha. Meu BG laranja, ok? Então, se eu dar um Ctrl H, eu já tenho meu rodapé, ok? Feito o meu rodapé, eu vou começar a jogar as minhas informações. Então, no caso, já que eu tenho criado já a minha base, que é do Taeme Thiago, já tenho meu rodapé, agora eu vou jogar o artista para a cena. E basicamente isso que eu vou fazer nessa técnica, você pode aplicar para qualquer artista que vai ficar um projeto bem legal, tá bom? Então eu vou clicar na minha imagem, joguei ela para a cena. Eu vou deixar ao máximo centralizado aqui as mãos dele, os dedos, próximo a essas linhas, só para eu ter uma referência, ok? Agora eu vou dar uma máscara em cima da camada do Taeme e Thiago, certo? Vou clicar na minha máscara e vou esconder eles. Vou deixar até metade do corpo. Com a minha máscara selecionada, eu vou dar um Alt Del.
Agora eu vou aplicar um filtro em cima dessa camada do Taime Thiago, que é matiz e saturação. Aqui eu vou deixar eles um pouco... Peraí, deixa eu dar um Ctrl Alt G para ele aplicar somente esse efeito a camada abaixo, ok? Então, feito isso, eu vou tentar dar uma mescladinha neles, melhorar um pouquinho a saturação. Perfeito. Eu vou clicar nos dois, vou dar um Ctrl G, vou colocar aqui cantores, vou dar uma cor amarela, tá? Então já tenho meus artistas aqui na pasta cantores. Eu vou clicar e abrir essa pasta. Em cima de matiz de saturação, eu vou aplicar um novo filtro, que é equilíbrio de cores. Esse equilíbrio de cores eu vou dar um Ctrl Alt G e vou aplicar novamente somente a camada do Taime Thiago. Então vindo aqui, eu vou começar a manipular um pouquinho o tom da nossa imagem. Como ela está um pouquinho rosada, eu vou tentar trazer um pouco essa característica aqui para a imagem, para a gente trazer uma comunicação bem legal. Então feito isso, para mim já está ok. Então já tenho aqui Taime Thiago. Eu vou fazer uma chamada agora com o texto. Vamos imaginar que ele vai postar essa imagem nos stories dele. É um flyer para postar nas redes sociais. Então vou pegar a escolha branco aqui e vou escrever aqui como se fosse show. Ok? Vou dar um Ctrl A. Lembra que você tem que, quando você está configurando um texto, seleciona todo mundo, vem em caracteres e vê se essas configurações estão zeradas, para deixar como início de manipulação, porque senão você vai começar a criar espaçamento onde já tem. Então quando você tem a fonte sem edição, fica melhor para você trabalhar. Lembra, se tiver em maiúscula, normalmente isso vai estar selecionado, que é esses dois T. Se tiver, você clica novamente e você pode digitar o texto da forma que você quiser, ok? Então eu vou pegar uma fonte, bem usada. Eu vou dar um giro, ok. Vou dar um giro novamente aqui. Vou ampliar ele mais aqui para a mão dele. Feito isso que eu vou fazer, eu vou esconder a minha fonte. Vou vir em cantores. Vou selecionar minha ferramenta, seleção rápida. Eu vou selecionar aqui onde está a mão dele, ó. Vou dar um zoom pra gente não selecionar nada a mais. Vou selecionar a mão, só pra gente conseguir simular que a imagem está abaixo desses objetos. Aqui eu vou selecionar essa parte da roupa dela. Vou vir com Alt selecionado e vou subtraindo a seleção. Ok? Eu quero somente essa parte da roupa dela. Lembrando que isso aqui é uma dinâmica que você pode aplicar a qualquer projeto, que vai trazer um resultado bem legal, porque isso aqui é o que traz vida ao projeto, essa dinâmica de fonte e personagem. Então, feito isso, eu vou selecionar a minha camada. Eu já deveria ter aplicado máscara nela. Se eu aplicar a máscara agora, ela vai entender o que? Aonde tem a seleção eu quero permanecer e o que não está na seleção eu quero esconder. Então, se eu fizer isso, eu vou esconder toda a fonte. Então, eu não quero fazer isso. Vou dar um Ctrl Z. Aqui eu vou dar um Ctrl Shift I e vou reverter essa seleção. Ao invés de selecionar esses pontos, eu quero selecionar fora desses pontos. Daí eu venho e dou uma máscara. Você vê que ele já escondeu a parte das fontes. Então eu quero vir aqui, ó, na mão dele eu não vou esconder essa parte. Eu vou vir com o pincel na cor branca e vou voltar à nossa cor original. Perfeito? Tranquilo. Feito isso, eu já tenho meu cantor, tenho minha fonte, e acima dessa fonte eu vou criar uma nova camada. E aqui eu vou colocar uma espécie de nuvem, como se fosse uma fumaça de show. E como que eu vou fazer isso? Eu venho com a minha ferramenta, venho na minha ferramenta de laço, e eu vejo aqui, se aqui tiver zerado difusão, eu venho e deixo em 100. Ele vai expandir a nossa coloração na hora que a gente jogar o nosso efeito aqui dentro, e vocês vão entender
na hora que eu executar o processo. Então eu vou simular mais ou menos essa área, como se fosse uma fumaça. Você viu que ele não seguiu o contorno, ele meio que fundiu. Por quê? Ele vai vazar um pouco essas cores. Se eu deixar cinzento, ia ficar muito seco. Se eu aplicasse uma cor aqui, a cor ia ficar exatamente dentro do contorno. Quando eu coloco 100, ele vai dividir entre o contorno e um pouco fora do contorno. Então vai ficar mais suave o efeito. Então vem em filtro, renderização e nuvens. Ok? Eu vou até fazer diferente. Eu vou selecionar aqui uma cor mais pro vermelho, pra gente ver que resultado que vai dar. Então já está selecionado. Eu venho em filtro, renderização e nuvens, porque ele vai calcular exatamente essas cores aqui para poder jogar esse efeito, tá? Então vou dar um Ctrl D e aqui eu vou vir em opção de mesclagem e vou dar a opção de divisão. Você viu que ele já deu uma fumaça para mim um pouco iluminada, então simula um pouco da fumaça do show. Eu posso dar um Ctrl T e até diminuir um pouquinho. Então você vê que a gente não foi na internet, não criou nenhum efeito até agora. Todos os efeitos a gente vai criar aqui dentro da própria plataforma, tá? Eu vou vir agora nos meus cantores, na máscara, com o meu pincel na cor selecionada preta, que a gente vai apagar um pouco essas bordas secas que estão na roupa dele. Posso até aumentar um pouquinho mais. Ok. Então vou voltar aqui a imagem novamente. Vou dar um Ctrl H para vocês conseguirem enxergar, tá? Eu vou vir agora no meu cantor e vou talvez manipular mais um pouquinho a nossa cor, porque está muito avermelhada, e como essa fumaça já deu um tom vermelho, a gente pode voltar um pouquinho. Ó, esse tom meio azulado é legal. Ok, bacana. Então eu vou voltar novamente. No meu BG eu vou criar uma nova camada acima. E quando eu criar a camada, eu vou fazer o mesmo processo aqui da nuvem, ó. Vou fazer um movimento aqui, ó, só para simular uma seleção. E vou vir aqui, aplicar renderização nuvem, ok? Vou dar um Ctrl D para tirar da seleção. Agora eu vou dar um Ctrl U e vou mexer nessa cor de fundo para ver se eu consigo achar um outro tom de fumaça. Então você vê que a gente está criando ele desde do zero e já está criando um efeito bem legal na nossa imagem, tá? Então eu vou deixar ele aqui um tom azulado. Ok. Aqui eu vou aplicar uma máscara e vou tirar a opacidade do meu pincel e o fluxo e vou esconder um pouquinho essa fumaça para não ficar muito forte. Ok. Então já tenho o meu BG. Aqui eu vou dar um Ctrl G, vou dar uma opção de fumaça, vou deixar aqui como verde. Então eu já tenho meu projeto bem legal, a cena. Então eu vou pegar essa também, vou dar um Ctrl T, vou colocar a palavra show, que eu sei que essa pasta é do show, vou deixar como azul. Eu vou selecionar agora a palavra show, fumaça e cantores. Você vê que elas são uma ferramenta só. Eu vou dar um Ctrl T e vou diminuir só um pouquinho. Vou dar um Ctrl H e vou tentar trazer eles um pouquinho para dentro dessa. Vou trazer um pouquinho para dentro dessas linha guia, ok? Feito isso, eu vou vir em fumaça aqui. Eu vou dar uma expandida nela para ela não ficar com as bordas secas aqui de recorte. Vou até tirar um pouquinho da opacidade. Ok. No caso aqui eu vou tentar manipular um pouco a cor dela também para ver que uma cor se modifica, se traz um efeito melhor. Acho que aqui tá legal essa configuração. Trazer para cima do show para ver como que ela vai ficar, se vai modificar alguma coisa. Ou tal, vou arrastar e trocar o lugar da minha fumaça.
Ctrl T. Perfeito. Então já tenho nossos cantores e a nossa palavra show. No caso da minha fumaça que está no rodapé, no BG, eu vou também tirar um pouquinho a opacidade dessa fumaça. Não quero que ela fique muito forte. E na minha camada de fundo que é da foto, eu vou aplicar aqui um padrão. Eu vou aplicar esse padrão aqui que está selecionado, que é uns quadradinhos, para mim já serve. Vou deixar em 100% e vou diminuir um pouquinho. Quando você vê que a gente amplia ele, ó, ele fica com aquela textura de telão de fundo. Então fica bem legal. No caso aqui eu vou tirar um pouquinho da opacidade, lembrando que o meu BG está preto. Perfeito. Então vou selecionar aqui a palavra show, fumaça e cantores. E vou trazer um pouquinho ao centro. Ok? Feito isso, agora eu vou colocar o logo deles, que é o Taeme Thiago. No caso eu não tenho aqui a logo deles, mas eu vou escrever e vou aplicar um efeito que se você tiver o logo original do artista ou não, você pode criar dessa mesma maneira, tá? Eu vou colocar aqui na cor branca, vou selecionar minha ferramenta de texto e acima de fumaça eu vou colocar aqui Taeme Thiago. Deixa eu mudar a fonte, eu vou colocar aqui uma fonte Trade. Talvez fique legal. Vou deixar em maiúsculo e vou escrever Taeme. Vou dar um Enter. Vou alinhar aqui. E embaixo eu vou escrever Thiago. Thiago. Ok? Perfeito. Aqui eu vou diminuir um pouquinho, vou deixar ele centralizado dessa maneira, para ficar um pouco simétrico. Lógico que você tem que usar o logo do artista, você não pode ficar criando e distorcendo, mas como aqui é só um concept art, eu vou fazer desse jeito. Feito isso, eu vou dar um grupo, vou escrever Taeme e Thiago texto. Perfeito. Tem a Taeme Thiago. No caso aqui, vou simular como se fosse um logo. Eu vou dar um clique nas duas informações. Vou dar um Ctrl E para ele rasterizar e formar uma imagem. Feito isso, eu vou dar 2 cliques e vou aplicar sobreposição de degradê. Ok? Eu vou girar ele, vou deixar em 90 mesmo. Deixar em 100%. Perfeito. Aqui eu vou deixar a opção de cor mais clara. Ele simula como se fosse um efeito de metal. Vou dar um OK. Lembrando que tem várias opções aqui, tá? A opção que está é a primeira. Caso não tiver todo esse raiado aqui, você pode vir clicando aqui e ele vai acrescentando cores. Daí você pode colocar preto, cinza e branco e ele vai dar esse efeito de aço escovado. Vou dar um OK. Feito isso, eu vou dar um Ctrl J. Nessa ferramenta aqui de baixo, eu vou tirar o efeito dela. E como ela está branco, eu vou vir com a minha seta do teclado e vou dar um clique para baixo. Ok? Feito isso, eu vou dar um Ctrl J. E vou mudar essa cor para preto. Como tá branco, se eu der um Ctrl I, ele vai inverter a cor. Então, o que era branco vira preto. E eu vou dar um tapinha aqui para cima, só para ele dar um efeito um pouquinho de sombra. Ok, a de baixo. Perfeito. Eu posso vir aqui na minha camada em degradê e onde eu coloquei branco eu vou escurecer um pouquinho mais, só para ele parecer esse efeitinho de borda que eu coloquei. Então, vou dar um OK. Isso aqui eu vou tirar fora e vou deixar mais escuro isso aqui. Vou dar um OK. Quando eu afastar minha imagem, eu vou ter um efeito aqui de
como se fosse um aço escovado. Então eu já tenho minha fonte aqui, vou deixar como violeta, Taime Thiago. O tamanho eu diminuo só um pouquinho e vou deixar alinhado ao centro. Perfeito? Feito isso, o que eu vou colocar agora? Vou colocar minha data. Para colocar minha data, vou vir com o texto novamente. Vou selecionar aqui, sei lá, 28 de fevereiro. Então eu vou dar um Ctrl A para mudar, vou colocar a mesma fonte do nome, que é a Trade. Perfeito. Vou alinhar ao centro. Vou fazer uma nova cópia e vou colocar a hora. Deixar 23 horas. Essa cor eu vou modificar. Eu vou trazer essa tonalidade de rosa. Vou selecionar as duas, vou dar um alinhamento ao centro. Vou dar um Ctrl T. Ok. Vou vir no meu artista agora. Lembrando que eu joguei essa fonte em cima do show aqui, não é para ficar aqui. Eu vou jogar acima da camada Taime Thiago. E eu vou criar uma nova pasta e colocar data. Fica mais fácil da gente localizar depois. Vou deixar um pouquinho menor. Perfeito. E se ficar legal, se tiver um espaço, se quiser acrescentar, no caso, o site do cantor, como informação ou informação de venda de ingresso, no site YXZ, vem www.taimetiago.com.br. Taime e Thiago, eu vou deixar esse E para separar uma leitura bem legal. Perfeito. Vou dar um Ctrl H. Você vê que já está dando uma cara bem legal para nossa imagem. Vou vir aqui no cantor e vou modificar um pouquinho essa cor aqui. Como eu coloquei muita informação rosa, eu tô achando que tá forçando demais. Aí eu posso ajustar. Perfeito? Então você vê que já tá ficando bem legal. Já tem uma coloração bacana. E para dar um charme aqui de fundo, eu vou jogar algumas imagens. Então vou jogar mais uns elementos aqui no fundo, só pra gente conseguir ter uma harmonia melhor. Vou vir em background. Vou jogar uma nova imagem aqui. Tem umas imagens aqui de holofote. Tem uma que está até em PNG. Eu vou arrastar para dentro da nossa imagem. Ok. Eu vou deixar um pouco virado para o alto. Vou dar um Ctrl T. Botão direito, virar horizontalmente. Ok. Talvez eu aproxime mais essa e um pouco essa. Vou juntar as duas e vou mover as duas junto. Perfeito. Feito isso, eu vou tentar dar uma opção de mesclagem para elas. No caso aqui, eu vou colocar um Ctrl E para juntar essas imagens em uma só. Ela virou uma imagem só. E aqui eu vou fundir elas ao fundo para ver o que fica melhor. Talvez divisão, e eu vou clarear um pouquinho. Perfeito. E acima delas eu vou jogar uma imagem para simular aqui uma iluminação vindo de trás. Então vou dar mais uma camada. Vou selecionar aqui a opção mais clara. E vou mexer na minha manipulação de mesclagem. Coloquei dividir. Ficou até que legal na nossa imagem. Lembrando que está saindo uma fumaça de trás deles, dando uma impressão de luz de recorte. Então eu vou dar um Ctrl H para achar as informações. E aqui eu posso vir colocando a informação do nosso logo.
logo da agência no caso, né? Logo agência. Vou colocar uma fonte diferente. Coloquei a fonte Lato, vou deixar aqui bold. Vou dar um Ctrl T, deixar bem pequenininho, inverter e vou deixar para fora da minha linha guia, ok? Lembrando que se tiver alguma informação do evento, por exemplo, proibido entrada de menores de 18 anos. Caso tiver classificação de idade, alguma informação você pode colocar no canto da arte. No caso, se eu quiser acrescentar o BG, eu estou deixando essas informações aqui no rodapé. Ó, eu vou jogar essas informações aqui em rodapé para ter essas informações de texto, tá? Então eu consigo separar melhor. Se caso eu quiser fundir aqui com alguma outra imagem, eu vou trazer aqui a cena. Eu tenho mais uma imagem de holofote e vou fundir ela ao fundo para ver como que vai ficar também. Vou colocar divisão. Eu vou jogar ela abaixo da fumaça e abaixo do nosso mapa de degradê. Vou dar um Ctrl T e virar horizontalmente para ver se fica alguma imagem legal. Eu vou deixar para cá mesmo, só para simular aqui um contexto de holofote de show e para fazer uma comunicação com esses outros que eu pus atrás, ok? Então eu posso vir bem aleatoriamente fazer esses efeitos. Lembrando que essas imagens que eu estou usando aqui nesse layout eu vou deixar disponível para vocês, para a gente conseguir chegar no mesmo resultado, certo? Então a gente já tem o nosso background, já tem o nosso artista em cena, já tem todas as nossas informações. E se caso tiver alguma informação para acrescentar aqui, a gente vem sempre colocando essas informações abaixo. A data de show é legal você sempre pôr em cima ou em um destaque de leitura, igual que eu tenho Taeme, Thiago, tem a imagem deles, vai ter um show no dia tal, no horário tal. Então essa leitura aqui é bem legal para a gente estar sempre tendo uma boa leitura de informação para o público. Então se eu quiser aqui jogar mais algum efeito, se eu quiser, no caso aqui, aplicar aquele efeito de 3D aqui na palavra show, também vai ficar bem legal. Então eu posso vir aqui na palavra show, ok? Vou vir na minha opção 3D, nova extrusão 3D da camada selecionada, que simplesmente eu quero fazer a extrusão dessa palavra show. Ele vai calcular para mim e vai pedir para mim abrir essa ferramenta de perfil. E eu vou dar um OK. Feito isso, você vê que ele já jogou minha opção aqui em 3D, certo? Então, já que ele jogou em 3D, eu vou selecionar aqui a minha camada. Eu posso rotacionar ela, mas para mim já está OK. Não preciso de mais nada. Aqui eu tenho minhas opções de mapas. Então, se você já deve ter acompanhado a aula de 3D, você vai saber como que utiliza essas opções. Eu vou aqui selecionar uma opção aqui de tecido, acho que tecido de algodão, exatamente. Feito isso, eu vou selecionar exatamente a minha camada de show. E vou renderizar ela. E já que eu fiz essa seleção, eu vou dar um renderizar. Então a gente tem que esperar o render dele. No caso, eu vou adiantar um pouquinho aqui o vídeo só para a gente conseguir ter um processo mais rápido. Então o nosso render chegou ao fim. A gente pode voltar aqui, ó, tá a opção 3D selecionada. A gente pode vir em camadas. E onde está aqui show, a gente pode aplicar converter em objeto inteligente. Ele vai tirar toda aquela configuração do 3D e vai transformar isso em imagem. Ok? Vou dar uma configuração agora para a gente voltar a esconder ele da forma que estava, ok? Então, como que eu fiz aquela vez? Eu vim aqui no cantor. No caso, eu vou aplicar aqui uma camada para o nosso show. Lembrando que eu vou esconder ela
depois que eu aplicar essa camada, vou vir no meu artista e vou usar a ferramenta de seleção rápida. E a gente vai selecionar alguns elementos aqui para a gente esconder o nosso 3D atrás, ok? Perfeito. A roupa dela aqui eu vou tirar. Ok. Eu volto a minha camada. No caso aqui eu vou ter que apagar essa parte de cima, mas não tem problema. A gente já pegou a borda que a gente já tem como referência. O resto a gente apaga na mão mesmo. Então eu vou vir na minha camada com o meu pincel preto. E vou tirar, vou deixar aqui 100% o fluxo e opacidade. Ok. Aqui também ok. Vou dar um Ctrl D para tirar a seleção. E vou apagar essa ponta aqui agora sem precisar da seleção. Ok? Então você viu que já deu uma dinâmica bem legal. No caso dessa imagem, eu vou aplicar aqui para ela um filtro de níveis. Vou dar um Ctrl, Alt e G e vou aplicar esses níveis somente para a camada do show, ok? Então vou dar uma clareada aqui, ó, nessa sombra, tá vendo? Então eu posso vir melhorando ela. Então se eu vim trazendo da direita para a esquerda, ele vem clareando. Então a gente pode dosar isso aí, tá? Lembrando que é bom não tirar muito para não perder a característica 3D. Está ok. Dá um Ctrl 0 para voltar à imagem original. Então a gente já aplicou o nosso 3D, ficou algo bem simples. A gente só fez uma extrusão, na verdade, na fonte original. Ele já trouxe uma vida para o projeto, tá? Você vê que depois que você tem toda a sua cena montada, para começar a jogar elementos, você consegue fazer uma combinação melhor, ao invés de você já vir aplicando os elementos junto com a foto e background, que gera uma confusão mental, você não consegue articular isso de maneira que fique agradável. Vou dar um exemplo aqui, ó, vou vir em cantores e vou criar aqui uma camada para eles. Deixa eu vir aqui em triângulo. Na verdade, essa ferramenta que eu peguei foi a ferramenta de polígono. Deixei 3 pontas para formar um triângulo. Ok? Vou dar 2 cliques e vou colocar aqui um traçado. Esse traçado eu vou deixar ele na cor rosa. Vou dar um ok. Essa largura dele está bom para mim. Vou vir em opção de mesclagem e vou tirar aqui a opacidade de preenchimento. E vai ficar só o contorno para mim. Então depois que eu tenho o triângulo, eu vou dar um Ctrl T. Eu vou vir com a minha ferramenta com um Ctrl selecionado. Você está vendo que ele fica uma setinha branca quando eu clico no Ctrl. E eu vou distorcer. Distorcendo, eu vou trazer uma ponta para cá, outra ponta para cá. E vou dar um OK. No caso, eu vou rasterizar o estilo da camada. Rasterizar a camada, vou deixar ela em formato de desenho mesmo. Eu vou aplicar aqui uma camada de máscara. Com a minha máscara selecionada, eu clico no meu cantor, ele vai abrir seleção. Eu vou fazer aquela dinâmica que eu fiz com a fonte. Eu vou apagar algumas opções aqui para esconder atrás dele. Eu vou simular que esse triângulo está contornando eles e passando aqui debaixo da manga da blusa dela. Ok? Então vai ficar esse efeito. Vou dar um Ctrl D. E abaixo dos cantores eu vou abrir uma opção para mim jogar aquelas opções que eu tenho de componentes gráficos. Daí eu puxo para dentro do meu Photoshop. Vou abrir essa camada aqui. Vou colocar um tom de já tá rosa. Tá legal. E eu venho aqui brincando com ele. No caso aqui eu vou diminuir bem. Também vou distorcer ele, ó. Ok. Aqui eu posso vir na Time e girar. Enfim, você está vendo que eu estou jogando bem aleatório, tá? Vou copiar novamente. Ok, você viu que eu joguei um elemento aqui. E também deu uma sofisticação para nossa arte. Também não pesou. A gente tem o nosso flyer digital pronto. Ele está com uma composição bem profissional. No caso, ele tem os elementos.
e esses elementos não tá causando um desconforto visual, a gente consegue harmonizar bem eles. Aí você vem dosando. Lembrando que quando a gente começa a aplicar esses efeitos aqui de esse componente gráfico, é legal e a gente às vezes acaba passando do limite e fica um negócio muito preenchido. No caso, você vem copiando um monte de forma, puxa uma para cima, outra para baixo. Então, no caso, vai carregando muito a arte. Então, você tem que tomar muito cuidado para isso não estragar os nossos elementos, ok? Ó, no caso, se eu quiser fazer uma cópia, vim distorcendo eles, posso fazer isso, ó. Só para fazer uma simulação como se estivesse quebrando. Então essa foi a nossa aula. Você vê que é uma aula um pouquinho mais complexa porque ela tem vários detalhes. Então esses detalhes vale a pena estudar bem para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, ok? E vim aplicando esse conceito no seu dia a dia. Lembrando que se fosse outro artista, eu tivesse pegado, tirado a metade do corpo dele, colocado uma frase de chamada e vim distribuindo a informação, você já vai ter uma base, você vai ter uma clareza para começar a fazer a sua arte. Porque normalmente quando você pega uma arte de evento, você fala, pô, o que eu vou fazer? Sempre bate essa pergunta para você, o que eu vou fazer agora? Daí você começa a abrir o Google e começa a procurar um monte de imagens, você acha um efeito de um efeito de outro, você tenta fazer, juntar todo mundo e colocar dentro de uma arte só. Isso não fica legal. Mas quando você entende o processo, isso vai facilitar bastante. Por quê? O processo nada mais é você, primeiramente, você está fazendo um card ou um flyer digital, um flyer impresso, ele é feito para um artista. Então aí que vem o conceito. Você está fazendo para quem? É para um artista? Então tá, ele tem que ser a figura principal disso. Então beleza. Quem vai querer ver o artista? O público dele. Então ele tem que ter um destaque maior na arte. Então você viu que eu só criei uma base para a gente conseguir colocar nossos artistas, Taeme e Thiago, para dar um destaque na arte. A gente escreveu que seria um show e a partir daí que a gente começou a fazer a brincadeira com os nossos elementos, ok? Então espero que vocês entenderam essa aula, gostaram. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder a todos. Lembrando que todos esses elementos que está disponível nesse layout vai estar disponível para download, para a gente conseguir acompanhar essa aula e chegar no mesmo resultado com os mesmos conceitos, ok? Então valeu, muito obrigado, até a próxima.